sou Felício Ponte Júnior, eu sou procurador regional da República hoje na primeira região. Eu acho que eu já sabia que vinha para o Ministério Público desde a hora da faculdade, porque eu tive uma formação muito forte dentro da minha própria família em relação às pessoas que eram atingidas por grandes projetos. Então, a coisa do direito já tinha nascido muito cedo dentro de mim, desde a infância mesmo. Então, eu nunca tive dúvida de que eu ia para o lado do direito. E dentro do direito, aquilo que eu queria fazer, que era a advocacia dos povos da floresta, das comunidades tradicionais da onde eu sou, do Pará, cabia bem no conceito que tinham acabado de fazer. Eu estava saindo da faculdade quando a Constituição foi feita, então aqui esse novo conceito de Ministério Público, que não existe em outro lugar do mundo, só no Brasil, ele tinha acabado de ser formatado pelos deputados constituintes. Então, ali foi, eu acho que a definição de que dentro do direito eu tinha que atuar dentro do Ministério Público. Eu passei a minha infância, embora morando em Belém, sempre em contato com uma cidade do interior chamada Baetetuba, que era a terra dos meus avós. Meu avô era canoeiro, ele levava os alimentos do interior, como bacuri, açaí, castanha do Pará, tudo para vender no Ver o Peso, em Belém. E naquele tempo essa viagem de uma canoa-vela, não tinha motor, demorava às vezes 4, 5 dias. Hoje ela é feita em 2 horas, para você ter uma ideia da diferença que era daquele tempo para hoje. E nós íamos para essa cidade interior o tempo todo. Meu contato de infância, de férias, foi sempre nessa cidade. E eu me lembro que ainda na infância, em plena ditadura, vem a notícia que foi uma espécie de definidor de águas na região, que chegariam o Progresso. O Progresso eram 2 grandes fábricas internacionais que fariam a transformação da alumina, da bauxita, melhor dizendo, em alumina. E essa fábrica eram coisas tão gigantescas para a nossa região que, para que essas fábricas funcionassem, era preciso ter uma hidrelétrica, ser construída uma hidrelétrica que é hoje uma das maiores do mundo, que é a hidrelétrica de Tucuruí, porque esse processo ele exige uma carga de energia que só seria possível com a instalação de uma hidrelétrica para dar suporte a essas fábricas. E isso foi feito, e não houve ninguém naquela altura do campeonato que pudesse ser uma voz dissonante a esse projeto. Primeiro porque nós estávamos em plena época da ditadura e ninguém era maluco de falar alguma coisa contra. E depois porque era o Progresso chegando na região. O marketing, a comunicação foi muito bem feita pelo governo ditatorial, fazendo com que todo mundo fizesse festa com a chegada, com essa notícia na região. E com o desenrolar dessa fábrica, com a construção e depois o beneficiamento que ela veio trazendo, ia fazendo, deixa eu falar de novo isso. E depois, com a entrada mesmo em funcionamento nessa fábrica, nós começamos a ver que o prejuízo era maior do que os benefícios que ela trouxe, principalmente para a população ribeirinha. Então, nós tivemos igarapés assoreados, praias contaminadas, algumas espécies de peixes sumiram, muito também por conta da instalação da hidrelétrica de Tucuruí. O açaí, naquele tempo, para você dar uma ideia, que já era um produto muito valioso, não era tão valioso no mercado como hoje, mas ele era a fonte de alimento para a população ribeirinha. Ele cresce nas margens dos rios e igarapés, então a árvore, o pé de açaí, chegava até 1 metro, 1,5 metros de altura e depois morria. Então foram efeitos perversos isso interferia diretamente na alimentação da população ribeirinha. E do outro lado, do aspecto social, nós tivemos também uma avalanche de pessoas chegando na região, numa cidade que não comportava aquilo, uma cidade do interior da Amazônia. Então, não foi preparada para isso. Nós dormíamos, por exemplo, de portas e janelas abertas, as casas eram assim, e depois disso tudo, com essa migração tão forte, principalmente de outros estados, tivemos que colocar grades nas janelas e nas portas, porque já o índice de violência foi muito grande, principalmente o índice de violência contra a mulher.
esses grandes projetos, é o primeiro que causa um crescimento muito forte, muito grande. E tudo isso não podia ser divulgado. Só quem sabia disso éramos nós que vivíamos naquela região, que sentíamos aquilo. Então eu acho que, e esse fato foi decisivo, essas fábricas existem até hoje, chama Albras e Alunorte, são essas fábricas de beneficiamento de bauxita, e elas hoje, principalmente na cidade mesmo em que essas fábricas foram instaladas, depois de 35 anos que isso aconteceu, a gente já pode ter uma ideia poderia ter uma ideia dos benefícios e malefícios que causou. E essas cidades hoje, elas têm um índice de violência muito grande. As suas ruas, na sua maioria, não são asfaltadas, ou seja, não entrou recurso para que o município pudesse dar conta de tudo aquilo. Os conflitos sociais foram muito fortes, principalmente pela posse da terra, com novos grupos sociais chegando, que até hoje existem, e a contaminação, tanto do lençol freático, há procedimentos da Procuradoria da República no Pará que apuram isso, e contaminação também das praias pelo vazamento de produtos tóxicos que fazem da transformação da bauxita em alumina. Então, tudo isso foi muito forte, tudo isso marcou muito a minha infância, a minha adolescência, e eu acho que isso foi decisivo para toda a minha vida profissional. Então, esse fato fez com que eu definisse que queria o direito e, mais ainda, eu definisse que eu queria o Ministério Público, aí já colocasse o Ministério Público como foco o objetivo a ser alcançado, para que eu pudesse trabalhar exatamente na defesa dessas populações que não tiveram vez nem voz no tempo da ditadura.